Queridos, amados, como estão vocês? Chamados do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré por um propósito enorme, fabuloso. Meus queridos, o Senhor está voltando. Se olhar, o Senhor já está aqui. Só falta Ele brotar em cada um de nós, Senhor, amados. Arrependam-se, conheçam o Senhor teu Deus, conheçam que Ele é bom. Ele é um Deus bom, está de braços abertos, esperando todos nós, amados. Ele ama todos nós, Ele quer salvar cada um de nós, sem exceção, cada um de nós. Meus queridos, meu nome é João, bem-vindo então ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os Mistérios de Deus. Essa mensagem 631 foi a mensagem que o Senhor pediu para ser passada nessa semana, nesse dia de semana. Eu decidi passar hoje. 5 subsonhos inéditos. E aqui, então, aqui a nossa irmã Erin, mas aqui, olha só, ela estava, como ela fala, nota do marido da Erin, ela estava ainda doente, então eles decidiram passar esses subsonhos. Nesse momento ela estava doente, não deu para ela escrever. Meus queridos, se você for aos misteriosdedeus.com, você for lá na história de amor de Jesus, e aqui você vê todas essas mensagens aqui, tá? Todas as mensagens estão aqui. Quando eu acabar essa, eu vou colocar ela aqui de volta. E vocês vão poder ver com cuidado, 631. Então aqui você vê aqui, há 20 anos. 20 anos que o Senhor rasga o coração dele para a gente conhecer quem é Ele. E conhecer o mistério dele. É lindo, lindo, lindo as mensagens do Senhor. Os misteriosdedeus.com, vocês podem ir aqui então. A história de amor de Jesus, maravilha realmente isso. E a passada, nós temos Enoque, falou Erim, este padrão ocorrerá novamente em breve. O padrão que ele fala é as escrituras, as coisas, as situações que têm acontecido na Bíblia. Vai acontecer novamente, o Senhor faz as coisas duas, 3 vezes. Né? O Senhor tem esse padrão, ele segue um padrão dele mesmo. O subsonho dela, a escola francesa e cura dos meninos, ela estava levando os meninos já matriculados em uma escola, ela estava inscrevendo para uma aula de francês e ambos estavam animados. A professora matriculou os filhos dela, mas há um problema aqui que os filhos dela têm autismo. E quando essa professora descobriu, ela ficou muito desanimada e ficou chateada. Eu a segui para explicar que os meus meninos eram especiais e agiam socialmente diferente. Os filhos delas têm autismo, né? Ela disse que foi mansa e gentil com ela, entretanto, a professora ficou com raiva e disse que a classe não tinha espaço para os filhos dela. Ela e um assistente de professor começaram a zombar abertamente de mim e dos meus filhos. Olha só que triste, queridos. Ela me disse que tinha 44 alunos e que não tinha intenção de ter filhos como os delas por perto dela. Olha só que coisa triste para uma professora. A nossa irmã ficou com muita raiva, derrubou a foto dela no chão, a foto quebrou em pedaços. Então, uma impressionante glória e autoridade veio através de mim e falaram. Então, aqui a voz de Deus usou nossa irmã para falar isso. E a voz de Deus saindo da boca dela falou dentro do próximo ano e meio. E eu adicionei isso que é baseado, esse sonho foi 22, 9, mês 9, dia 4. Eu adicionei 1 ano e meio, deu 20, 24, 3, 4. Olha só, perto da Páscoa do ano que vem. Perto da Páscoa do ano que vem. Quando eu adicionei 1 ano e meio aqui. E aqui Deus, através da boca dela, falou o seguinte. Ela falando para a professora, você perderá tudo o que tem? Um desastre fenomenal vai acontecer nessa época, amados. Você perderá tudo o que tem, você vai procurar ajuda e não vai encontrar. Você vai ser levada para as dreads. Isso aqui é a palavra em inglês. A nossa irmã falou que ela nem usa essa palavra. Essa palavra significa ser desenterrada. E perderá tudo. Deus continua falando na boca dela. Você vai se lembrar de hoje. Você vai implorar por misericórdia, mas não haverá ninguém para ouvi-la. Olha só. Ali mesmo houve o julgamento
dessa professora. E olha só, mas coisa terrível está para acontecer ano que vem, lá para março do ano que vem, hein? Bem perto da Páscoa. Bem horrível mesmo está para acontecer. Continuando, o senhor fala aqui, aliás, ela fala, foi tão poderoso que a professora ficou branca como um fantasma, virei-me e caminhei na outra direção e percebi que o que saiu da minha boca era a mensagem do Senhor. Ela nem soube, né? O Senhor conversa pela nossa boca, a gente nem sabe, às vezes. Fui instruída pelo Espírito Santo a não olhar para trás. Pedi a Deus que retirasse a maldição profética que ele tinha falado, e Deus fala, não, já foi falado, não pode ser revertido. Isso vai acontecer com a professora. Então os filhos dela seguiram ela, o filho mais novo tinha 12 anos, e o filho mais no sonho, e o outro tinha 8 anos. E ela falou, mãe, ainda podemos fazer a aula? Ela disse que riu no meu sonho e disse a eles que não precisavam do que tinham para ensinar. Eu então acordei. Olha só. E sim, amados, tem realmente humanos que não têm sensibilidade para essas coisas. De jeito nenhum, né, queridos? A gente sabe disso, né? E ela teve outro subsonho também. Anjos soprando chofar antes de um poderoso dilúvio. Ela falou que estava, recentemente, ela estava na cidade, num vale com um penhasco, e as pessoas estavam comemorando quando de repente esses grandes anjos começaram a tocar, chofar trombetas, chifre de carneiros. A música ficou tão alta em uma grande represa na orla da cidade se rompeu com água dourada, inundando a cidade. Por mais assustador que fosse, houve uma grande celebração. Essa represa arrebentou, mas perceba bem que a água da represa era dourada. Isso aqui é o derramamento da água viva sobre todos que o Senhor tem escolhido. É por isso que houve uma celebração e não todo mundo correndo pela vida deles. A água dourada é a bênção aqui da água do Senhor, água dourada, a água do Senhor caindo, o Senhor brotando nas pessoas. E ela fala, devo também mencionar que havia 7 penhascos e os anjos, cada um tinha um penhasco separado. Na cidade as pessoas estavam negociando, comprando e vendendo. Então aqui parece que está mostrando que quando a água viva for derramada nas pessoas, que vai ser dia normal. Está aparecendo aqui, dia normal. Estava ensolarado e quente e ocorreu por volta do meio-dia, no final da manhã, olhando a posição do sol. O som de gritos e água quebrando era ensurdecedor. Então parece aqui realmente que esse derramamento da água, né, vão acontecer vai ser um dia normal, pessoas estão comprando, vendendo, etc, etc. Grande maravilha, glória a Deus, né? O sonho 4, ela teve São Francisco devastado. Ela estava, esse é o subsonho 3, ela estava em terceira pessoa em São Francisco. São Francisco foi atingido por uma bomba nuclear e havia alguns sobreviventes, apenas alguns sobreviventes. Foi me mostrado um quarto em um prédio que ainda estava de pé. Olha que interessante. Olha só, um prédiozinho conseguiu ficar debaixo da bomba atômica, onde havia 2 mulheres judias idosas. Conversavam enquanto pintavam a paisagem com uma única cor que tinha, que era o azul da bandeira de Israel. Havia ratos mortos por todos os lados, ratos, mais pequenos ratos e vivos. A pintura era uma paisagem azul. Eu estava pensando em São Francisco como alvo. Então aqui eu acho que eu posso ver aqui que sim, as pessoas, mesmo estando debaixo da bomba atômica, as que são do Senhor, nada vai acontecer com você. Já teve várias variações, eu tenho visto sobre isso. O filho do Dmitry, ele disse que estavam nesse sonho também. E a cidade estava plana, Matos. Estava totalmente plana devido a essa bomba termonuclear, né? Nivelou uma cidade populosa totalmente, a não ser uma casa. Ele olhou à distância e viu uma casa intacta no meio da devastação. E ele aproximou dessa casa e viu as pessoas cantando um hino ao Senhor, louvando o Senhor dentro dessa casa. Olha só. Quer dizer, a bomba atômica caiu, explodiu, devastou, nivelou a cidade e o poder da bomba não tocou na casa.
O pessoal estava dando louvor ao Senhor. Olha que maravilha isso, né, amados? Nunca percam a esperança do Senhor, querido. Outro sonho, subsonho dela, sonho recorrente do noroeste do Pacífico sendo queimado. E aqui ela estava em Tri-Cities, a cidade de Tri-Cities é mais ou menos uma hora daqui, queridos. São 3 cidades. No noroeste do Pacífico, onde eu moro, estava completamente queimado. Então você está vendo aqui uma devasta. O Senhor está querendo mostrar a devasta que vai acontecer nesse país, né? Devido ao ataque nuclear que está chegando hoje. Hoje são junho, dia 14. Eu vi que os Estados Unidos está enviando aviões F-16 com bombas nucleares para a Ucrânia. E hoje também, eu li aqui que a Rússia está dando para o país de Belarus, que é o país na divisa da Ucrânia, bombas nucleares 3 vezes mais possantes que caiu em Hiroshima. Olha só. Como está subindo essa guerra, né? Logo, logo vai começar mesmo. E vão atacar esse país, como aconteceu, está falado na Bíblia, em todo lugar. Essa Babilônia, que é esse país, está prestes a cair, vai cair em um dia, se não uma hora. Que vai ser um ataque maciço da Rússia e da China aqui. Vão jogar bomba termonucleares em todas as capitais aqui, né? Vai ser maciço a destruição. Rápido mesmo. E aqui ela viu então que essas árvores nessa cidade, a paisagem verde havia desaparecido, os edifícios eram ocos e escuros, um prédio no meu sonho, na mesma cidade que eu moro, as cidades, como eu disse a todos que nunca viveram, mas agora estou aqui. Então a cidade que ela estava, que ela pensou em instalar, mas nunca morou lá, então ela está vendo essa cidade como o Tri-Cities, as roupas das pessoas queimadas, sujas, andando de fila indiana, com algum tipo de provisão. Os prédios aqui que agora cercam aquele nem existiam no sonho. Foi tão triste para mim que mudou muitas das minhas perspectivas na época. Então ela foi aqui para essas 3 cidades, Tri-Cities, que é muito, muito lindas. Estava totalmente destruída, as pessoas estavam sujas, as roupas queimadas, etc, etc. Ataque, né, queridos? Terrível começando. Aliás, teve outro sonho aqui que a nossa irmã teve com uma cidade de Tri-Cities também, que o rapaz falou, não vai para Tri-Cities que a cidade foi destruída. Teve outro sonho que falou da cidade também. É uma hora daqui, é lindo lá, viu, amados? 3 cidades, muito lindo. Meu filho gosta de lá muito também. Relógio de contagem regressivas, 31, 30, 29. Ela estava descendo uma colina, isso aqui é outro subsonho 5, em um caminho perto de um complexo de apartamentos, era de dia, estava levando o filho dela com ela. Ela disse adeus e o abraçou o filho dela enquanto ela estava rindo, quer dizer, ela deixou o filho dela nesse complexo, ela estava caminhando para o outro lado. Começou a andar, de repente o céu ficou sinistro, depois as luzes se apagaram por toda parte. Eu sabia que o meu único filho estava seguro, mas eu precisava voltar para a nossa casa na colina. Eu acho que ela está falando aqui nos 3 livros, nas 3 noites, tá? Que vai acontecer, tá, queridos? Quando tudo fica esquisito. Eu vou falar mais ou menos por quê. Porque falou aqui do céu. Isso aqui, eu acredito, vai ser no 6º selo, quando esse planeta vier aqui. E eu estava ouvindo até um outro irmão, o Mike, né? Já ouviu falar aqui. Que ele teve esse sonho também do céu fechando, ficando escuro, escuro, escuro. E ele viu a distância, ele viu esse planeta também. Então ele falou que teve uma correlação entre esse planeta e esses 3 dias de escuridão. Deve ser escuridão, né? E você não quer ser apanhado lá de fora, né? Porque essas criaturas, esses demônios, vai estar tudo nessa escuridão, como já foi falado. Mas aqui ela deixou o filho dela nesse lugar e ela voltando rindo, ela começou a ver o céu se escurecendo, ficando muito, muito sinistro. Depois as luzes se apagaram por toda parte. Pode ter sido aí um ataque termonuclear, esse IMP, né, que eu já li que isso vai acontecer antes do ataque da Rússia nesse país. Eles vão soltar essa bomba, que é pulso magnético, que vai acabar com essa eletricidade, né? Mas, sendo esse caso, as luzes se apagaram em todo lugar. Ela falou que sabia que o filho dela estava seguro, e ela começou a caminhar para de volta à casa dela na colina. Nesse momento ela não estava caminhando, ela estava correndo, eu acho, né? O caminhão tornou-se terra clara e em algo que eu mal... O caminho tornou-se terra clara e em algo que eu mal reconheci. Ouvi algo na escuridão como um perfurando. Então ela já estava falando aqui de escuridão, chegando perto dela. Eu olhei e havia algo moendo, como triturando a paisagem.
A escuridão vai estar cheia de malignos, queridos. Você não quer ser pego na escuridão. Já quantos sonhos já aconteceu sobre isso, né, irmão? Tiveram sonhos, coisas horríveis mesmo. Gritando assim, gritando a coisa horrível, horrível mesmo, que está nessa escuridão. Ela fala, mas eu percebi que ele estava devorando a paisagem, né? Eles, né, os malignos. Enquanto eu tentava correr e passar por ele, a sujeira estava voando em meus olhos e eu estava respirando essa poeira e já não conseguia mais respirar. Eu acreditava que essa entidade estava vindo para mudar o caminho porque eu não conseguia mais ver o caminho de casa. Então aqui, a nossa irmã aqui tentando fugir dessa escuridão, sabendo que tinha esse maligno na escuridão que estava atrás dela. Mas aqui, como ela está na frente desse negócio, ela não está com o maligno. Ela só pode ouvir e ver o maligno. Ela teve várias variações já sobre essa escuridão, tá, querido? E também muitos irmãos. E vai acontecer novamente, como aconteceu quando Jesus morreu, que houve escuridão sobre toda a terra. Nesse momento, agora sim, quando esse planeta vier, vai ter essa escuridão. E vai ter demônios e tudo quanto é tipo de coisa maligna que a gente não consegue nem imaginar vai estar nessa escuridão. No céu eu vi um relógio digital e elétrico com contagem regressiva. Ela viu 31, então enquanto eu estava lá comecei a contagem regressiva. Acordei do meu sono em pânico quando o relógio bateu 29. Essa coisa sabia que eu estava lá e acredito que ele tinha a intenção de me parar. Ou seja, parar ela no caminho, né? Ou até matar ela, né? Seja o que for. E olha só, ela já teve várias variações sobre escuridão, e eu acredito que isso aqui é, sim, a escuridão física mesmo, literal, tá, queridos? Que vai acontecer ao redor do mundo. Por 3 dias de escuridão, como aconteceu no tempo quando Cristo morreu. Esse planeta vai estar aqui, e os malignos que habitam nesse planeta vão pular tudo na terra, os malignos que habitam debaixo da terra vão tudo voltar para o solo, como fala em Apocalipse. Sim, vai ser horrível, horrível, horrível. Entretanto, a igreja de Deus não está mais aqui. A igreja de Deus não está mais aqui. A noiva sábia, sim, vai estar aqui, mas o Senhor já brotou dentro deles. O próprio Jesus já está dentro deles e está guiando eles. A noiva sábia, a noiva tola vai passar pela grande tribulação. Isso aqui, amados, é o começo da grande tribulação, tá? Nós estamos, eu não sei literalmente se é o começo, especificamente na data, mas já é o início dessa grande tribulação. Fica na paz, no amor de nosso Deus. Espero que vocês tenham gostado aqui, a mensagem do Senhor 631. E eu declaro, Pai, lhe agradeço pela mensagem que o Senhor tem nos dado e pedimos que o Senhor entregue essa mensagem a todos aqueles de acordo com o teu propósito, que todos leiam, entendam e voltem ao Senhor e se arrependam e reconheçam que o Senhor é Deus e que o Senhor ama cada um deles e que todos sejam salvos, eles, a família deles, amigos deles, todos, Senhor. É o teu coração para todos nós. Abençoa essa mensagem, santifica essa mensagem para o teu propósito somente. Em nome de Jesus, obrigado pela mensagem, Senhor. Amém, amém e amém. Amados, sejam todos muito bem abençoados pelo Senhor. Muito bem abençoados. Abençoados pelo Senhor. Vocês, suas famílias e seus amigos. Em nome de Jesus, fiquem na paz de nosso Criador, nosso amado Criador, amados. Amém, amém, amém. Tchau, tchau.